Vamos lá, galera? Então, hoje a gente começa a bater na parte de colocação pronominal. Show de bola? O que seria essa parte de colocação pronominal, galera? Colocação pronominal é a posição, que eu também posso chamar de topologia pronominal, O que é isso, galera? O que é essa parte de colocação pronominal por topologia pronominal? Bem, quando eu falo de colocação pronominal, a primeira coisa que eu preciso levar em consideração, bem, topônimos, né, topografia, vocês sabem o que são, vocês estudaram já na relação de geografia, né? Topografia é o estudo gráfico, é a parte do desenho do local, né? Naqueles mapas muito loucos, beleza? E aí o que acontece? Quando eu falo de topologia pronominal, eu estou pensando em quê? Na posição, no lugar que esse pronome assume dentro de uma frase, tudo bem? O que acontece, galera? Aqui a gente vai trabalhar o quê? Em cima da colocação dos pronomes átonos, em cima de 3 elementos. As chamadas próclise, ok? Que é quando o meu pronome ele vem antes do verbo, beleza? O pronome vem antes do verbo. Sucesso total. Eu tenho a minha mesóclise, que é quando o meu pronome vem depois do verbo. E eu tenho a minha ênclise, que é quando o meu pronome vem depois do verbo. Ok? Dito isso, eu tenho 3 elementos aqui que eu tenho que levar em consideração: verbo, verbo e verbo. Ok? O que significa? Que esse pronome aqui em questão deve ser um complemento verbal, ou seja, ou um objeto chamado de objeto direto, ou um objeto chamado de objeto indireto. Tudo bem? E aí, quem são os pronomes que podem funcionar como complemento do verbo? São os pronomes oblíquos átonos. E quem são esses caras? Me, te, se, nos, vos, o e seu possível plural, a e seu possível plural, e seu possível plural, beleza? São chamados pronomes oblíquos átonos, beleza? Então eu vou ter essa pegada aqui, perfeito? Tranquilo? Vou ter essa batida aqui, vou ter essa situaçãozinha aqui, tudo bem? Coisa linda, show de bola, tudo bem? Tudo maravilhoso, tudo lindo, beleza? Sem estresse, tudo numa pegada maravilhosa. E aí, né, cara, eu vou começar a brincar com esses caras. Eu vou começar a trabalhar em cima desses caras. E aí, o que eu preciso pensar aqui, galera? O seguinte, a critério vestibular, né? Se, por exemplo, fosse uma prova de militar, eu poderia sair jogando cuspindo regra em cima de vocês. Mas eu tenho que levar algumas coisas em consideração aqui. Por exemplo, no português brasileiro, nós temos uma maior tendência de utilizar a próclise, beleza? No português brasileiro, nós temos a maior tendência. Você fala, eu te amo, me empresta uma caneta, ele me falou a verdade. Então, a gente tem uma maior tendência de utilização da próclise. Enquanto no português europeu, nós temos uma maior tendência de utilizar nós não, né? Eles têm a maior tendência de utilizar a ênclise, ou seja, eu amo-te, eu empresta-me, fala-me, beleza? Todos esses caras têm que ser levados em consideração, tudo bem? E aí, o que eu tenho que levar em consideração? O que eu preciso saber aqui, galera? Seguinte, quando eu falo dos meus pronomes, quando eu pego nessa base pronominal, o Oswald de Andrade escreve o poema Pronominais. Você já deve ter visto isso com o professor de arte lá em literatura. Né? Dá-me um cigarro, diz a gramática, do professor do aluno e do bom ato sabido. Mas o bom branco e o bom negro da população brasileira sempre dizem: deixa disso, companheiro, me dá um cigarro. Como uma das vertentes do modernismo era justamente abordar essa temática
de um brasileirismo maior, né? De uma tendência à valorização da cultura nacional, eles fazem essa crítica também ao processo de linguagem, e essa linguagem fica extremamente clara em dois poemas, né? Erro de português, né? E pronominais. Tudo bem? Erro de português é aquele do o português chegou debaixo de chuva e vestiu o índio. Se fosse um dia de sol, o índio teria despido o português, né? Então tem esses dois pronomes que falam da valorização do brasileirismo aqui no Brasil, perdão, do brasileirismo como cultura, ou seja, da literatura verde e amarela, né? Do pau-brasil. Então isso é extremamente comum. Só que nós temos uma maior tendência de utilizarmos a próclise, enquanto o português europeu tem a maior tendência de utilizar a ênclise. Até porque ninguém chega aqui e fala, né? Poxa, Lucas, empresta-me uma lapiseira aí. Porra, ninguém fala dessa maneira. Beleza? Ninguém fala dessa maneira. E se ninguém fala dessa maneira, automaticamente eu tenho essa relação aí relação dos pronominais. Então, todo cuidado nesse tipo de questão é pouco, beleza? Eles podem jogar muito bem esse tipo de interpretação, podem muito bem usar o pronominais aí, né, para fazer essa relação de colocação de pronome do 4, beleza? Para trabalhar uma relação semântica, isso é muito natural. Beleza? Mas a critério de regra, galera, como é que eu faço para trabalhar a relação da próclise, quando é que eu faço para trabalhar a relação da mesóclise, e quando é que eu faço para trabalhar uma relação de ênclise, beleza? Cada uma dessas categorias tem uma determinada característica, tudo bem? Bem, a próclise, o meu pronome vem antes do verbo, beleza? Então, quando eu falo aqui, ó, eu te amo e eu amo-te, reparem que o meu pronome aqui, ó, ele tá vindo o quê? No eu te amo, o meu pronome tá vindo antes do verbo. E no meu segunda frase, eu amo-te, o pronome tá vindo depois do verbo. Qual estaria correto? Os dois. Os dois estão corretos, beleza? E por que os dois estão corretos? Simples. Por um único motivo. Quando eu falo que eu te amo e eu amo-te, né? Quando eu falo dessa brincadeira, o que acontece? Se não tem uma palavra, se eu não tenho uma regra que peça um ou outro, eu posso utilizar os dois, beleza? Então, eu te amo está correto e eu amo-te está correto. Para a nossa realidade, a gente utiliza mais quem? O eu te amo. Como eu falei anteriormente, nós temos uma maior tendência de utilizarmos a próclise, enquanto o português europeu tem a maior tendência de utilizar a ênclise. Até aí tudo bem. Mas, Emerson, então como é que eu tenho próclise obrigatória? Vamos lá. A próclise, ela só é obrigatória quando eu tenho as chamadas palavras atrativas. Quando houver palavras atrativas. Sucesso total? Ou seja, quando eu tenho palavras atrativas, automaticamente eu tenho a minha próclise obrigatória. Sucesso? Eu vou brincar aqui. Quando é que eu tenho? Quem são essas minhas palavras atrativas, galera? Vou dar um biozinho para vocês. Essas palavras atrativas são o pi, ori, dom, cá. Ok? E o que seria esse piridonca? Seria pronome, deixa eu tirar aqui do caixa alta, pronome, interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo, frases optativas, palavras negativas, conjunções subordinadas e advérbios. Beleza? Então aqui eu vou brincar nessa jogada aqui do piridonca. Deixa eu trocar aqui a cor. P.
Ok, galera? E aí, o que vai acontecer? Bem, quando eu pensar em algumas frases, eu vou começar a pensar aqui, beleza? Vamos lá. Então, eu peguei aqui a primeira frase e vou colocar a seguinte situação. Quem? E aí eu vou perguntar para você o seguinte. Quem te perguntou, beleza? Ou quem perguntou-te algo, ok? Quando eu falo quem te perguntou e quem perguntou-te algo, o que vai acontecer? Eu tenho duas possibilidades de colocação de pronome, né, nesse caso. Tanto a próclise quanto a ênclise. Mas, meu parceiro, onde é que está certo isso daí? É a posição de próclise. E por que é obrigatoriamente a posição de próclise, galera? Simples. Porque quando eu falo da posição de próclise, o T aqui, ó, tá vendo esse cara aqui? O T, ele tá aqui, calma aí, deixa eu trocar a cor. O T, ele tá aqui por quê? Porque existe a palavra atrativa quem. Beleza? Porque existe essa palavra atrativa quem. E o que faz uma palavra? Ela atrai. E ela vai puxar esse pronome obrigatoriamente para perto dela. Tudo bem? Então, esse meu pronome interrogativo, que eu tenha o pronome sendo colocado perto, perdão, antes do verbo, obrigatoriamente, fazendo com que eu tenha uma posição de próclise. Beleza? Depois, eu posso pensar o seguinte: pronomes relativos. A garota, ou melhor, a pessoa que me amou foi embora cedo por algo sem explicação. Reparem aqui, tem o lá, o que? Esse aqui eu posso substituir pelo a qual, correto? E se eu posso substituir esse cara pelo a qual, bem, ele é uma palavra atrativa. E se é uma palavra atrativa, automaticamente, esse que aqui, ó, como pronome relativo que ele é, vai puxar esse pronome me para perto, para antes do verbo. Então, aqui, ó, pir. Estou aqui no relativo. Se liga. Ninguém a verdade. Quando eu falo ninguém me contou a verdade, vai acontecer. Mesma batida. Ninguém lhe contou a verdade. Tudo bem? Vou reparar que esse ninguém aqui, ó, é um pronome indefinido. E se é um pronome indefinido, automaticamente ele tem que trazer o pronome para antes do verbo. Até aqui, galera, sucesso? Alguma dúvida aí? Algum perrengue? Tranquilo? Beleza, vamos tocar o bar. Então já vimos três, né? Agora faltou o pronome demonstrativo. Então eu vou ter lá, ó. Isto me diz respeito, sim. Então, mesma pegada, o pronome isto, que é um pronome demonstrativo, e eu tenho esse pronome aqui, que é o pronome meu. O isto está funcionando como um pronome
demonstrativo. Então, eu tenho aqui o meu me antes do verbo. Atrativa. Logo depois do pronome demonstrativo, eu tenho a chamada palavra optativa. Perdão, frases optativas. O que são frases optativas? Frases que dão uma ideia de desejo. Então, na minha frase, quando eu jogo aqui para vocês, Deus te abençoe. Beleza? Quando eu falo esse Deus te abençoe aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui, esse parceiro, ele vai trabalhar da seguinte forma, né? Reparem, isso aqui é o meu desejo, que Deus te abençoe. Se isso aqui é o meu desejo, mesmo não tendo nenhuma palavra que jogue uma palavra atrativa nessa história, ele vai funcionar como uma frase optativa. E frases optativas automaticamente precisam trabalhar no meu processo de prótese. E aí, galera? Até aqui tudo bem? Gente, continuando a minha pegada, o que vai acontecer? Eu também tenho palavras negativas. Por exemplo, não, ninguém, enfim. Então, não posso, não me contaram, ou melhor, não me contaram a documentação dos jogadores. Reparem, eu tenho esse não aqui, esse não me dá uma ideia de uma palavra negativa, e aí o meu pronome ele vem para onde? Para antes do meu verbo. Sucesso? Bora lá. Depois, não satisfeito, eu tenho as conjunções, e aí eu tenho que ter galera, quando eu falo desse processo de conjunções, eu tenho que trabalhar apenas as conjunções chamadas de conjunções subordinadas. As conjunções coordenadas, aditiva, alternativa, todas elas não recebem acento, beleza? Não recebem essa parte de atração. Então, só as subordinadas. Vou dar dois exemplos aqui. Quando me falaram, não acreditei. Quando eu falo esse quando me falaram, não acreditei, reparem, o quando, nesse contexto aqui, ó, ele me dá uma categoria de quê? De uma conjunção chamada de conjunção subordinada temporal. E aí, esse me aqui, ó, acaba me dando uma ideia de tempo. Outro exemplo. Não falei nada, embora me aguardassem ansiosamente. Beleza? Repara que aqui, ó, o embora é uma conjunção subordinada passiva. Então, esse me aqui, ó, esse me aqui, ele acaba me dando uma ideia de concessão. Tudo bem?
Bem, não satisfeito, eu ainda vou ter a última estrutura, que é a relação são as relações de verbos. Então, olha só, sempre te perguntam quando nós voltaremos. Beleza? Então, quando ele fala esse quando sempre te perguntam, tá vendo aqui? Esse cara aqui, ó, o T, vou trocar aqui, ele só está antes do verbo perguntar porque existe quem? O sempre aqui. Sucesso? Que é a minha chamada palavra atrativa. No caso aqui, eu tenho um advérbio. Então, aqui eu estou trabalhando todas as relações relacionadas a palavras atrativas. E, para fechar, a próclise obrigatória, que é quando tem a preposição em, mais o meu verbo no gerúndio. Beleza? Como assim? Em se tratando de amor, não falo nada. Beleza? Tem que o se aqui, ó, nesse último caso, mesmo não tendo palavra atrativa, mas nessa estrutura de frase, o pronome fica antes do verbo tratar. Tudo bem, galera? Até aqui? Dúvidas, maldições, problemas? Abre teu coração. Tranquilo? Sem guerra? Alguma dúvida aí, galera? Abre teu coração aí para mim. Tudo tranquilo. Vamos lá. A gente vai trabalhar em cima da mesóclise obrigatória. Beleza? E a gente sabe que a mesóclise é quando o meu pronome ou é no meio, galera. Botei aqui depois, né, definição. Mas é quando ele vem no meio do verbo. Beleza? Então, quando eu tenho a mesóclise obrigatória? Bem, dois casos. Primeiro, verbos no futuro do presente, do indicativo. 2. Verbos no futuro do pretérito do indicativo. Tranquilo? Vou ficar ligado no seguinte: as desinências de modo temporais do futuro do presente são o ra e o re. E a desinência modo temporal do futuro do pretérito é o ria. Ok? Isso aqui vai fazer diferença? Muita coisa. Tudo bem? Reparem que aí eles têm um fator em comum, que é o R. O R aparece nas três frentes aí. Show de bola? Então, vou começar a brincar. Então, por exemplo, encontraria-me mais cedo. Você repara que a frase deu erro, né? Aí botaram aquela sublinhada em vermelho de quando tem um erro. Por quê? Galera, repare que sempre que eu tenho verbo no futuro do pretérito, que é o nosso caso aqui, ó. Beleza? O que vai acontecer? Eu tenho que abrir esse. Tudo bem? Eu tenho que abrir essa frase. E onde é que eu vou abrir esse elemento? Eu vou abrir sempre no R. Beleza? Eu tenho que abrir esse elemento sempre no R. Então vai ficar lá, ó. Esse me vai ter que ser jogado lá para dentro. Vai ficar encontrar me ia mais cedo.
Ok? Continua errado, não sei porquê, mas... Eu botei em maiúsculo. Beleza? Então, reparem ali, se eu tenho um verbo no futuro do pretérito, automaticamente eu tenho um processo de mesóclise. De novo, ele nos falará. Tudo. Beleza? Então, agora, ó, reparem, o urá aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui é um verbo no futuro do presente. Tranquilo? E aí, o que vai acontecer nessa pegada? De novo, eu vou abrir no R, mas vai ficar ele, ele, vou transferir esse cara daqui, ó, cá. Ele falar, nos, a verdade, tudo. Beleza? Então, reparem que nesse processo de mesóclise, o meu pronome acaba entrando para onde? No meio do verbo. Até aqui, sucesso? Agora eu vou começar a brincar nessa história. Por quê? Bem, nesse contexto aqui, nessa pergunta, eu tenho o seguinte. Se liga na maldade. Só pode haver mesóclise se não houver palavra atrativa. Por quê? Se houver palavra atrativa, eu passo a ter o quê? O meu processo de próclise obrigatória. Beleza? Então, se eu pego aquela mesma frase lá, a primeira, e coloco um não, tá vendo aqui? Não seria mais encontrar meia mais cedo, seria encontraria mais cedo. Beleza? Todo mundo pegou essa maldade aqui? Alguma dúvida até aqui, galera? Então, já fomos da próclise e da mesóclise, correto? Só vou roubar uma água aqui lá na geladeira. Segura aí. Deixa eu esconder a zona.
Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas a vida é depois de um bom café. Ai, Deus do céu. Vamos lá? E para a parte, faltou falar um pouquinho só da querida Encluse. Cara, quem não gosta de café, tá maluco, Jesus. Cara, eu vi que tem um suplemento chamado Super Coffee. Não sei se vocês já ouviram falar. Super Coffee. Muito irado. Tô duro pra comprar, só que é meio caro, né? Acho que é R$100. Mas eu vou comprar só pra experimentar. Porra, deve ser muito gostoso. Vamos lá. Então agora a gente vai falar um pouquinho da Encluse para finalizar essa primeira parte. Primeiro. Então quando eu falo da minha Encluse, bem, quando eu falo da minha Encluse, galera, o que acontece? A Encluse, ela vai trabalhar da seguinte maneira. A gente sabe que ele tem o depois do verbo, sucesso. Só que ela vai trabalhar em cima de algumas possibilidades. Primeira delas, one. Não. Quando eu tenho verbos no imperativo afirmativo. Por exemplo, conte-me a verdade. Ao contrário, né? Então aqui, ó, quando eu chego para cá e falo conte-me a verdade, como esse verbo aqui está no imperativo, que já está me dando uma ideia de ordem, automaticamente eu tenho o quê? Eu tenho uma inclusive obrigatória. Beleza? Então vou ter lá, parará. Depois, fale-me, ou fala-te, perdão, falemos ter sobre compre-me agora, disse o outro. Então aqui eu também tenho um verbo no imperativo afirmativo, mesma pegada, né? Vou trabalhar lá. O segundo caso é quando eu tenho um verbo, perdão, uma oração subordinada, reduzida de infinitivo. Ok? Quando eu falo que eu tenho uma oração subordinada reduzida de infinitivo, o que vai acontecer? Convém lembrar-lhe que isso passará. Aqui é fundamental. Por quê? Quando ele faz esse convém lembrar-lhe, eu tenho uma oração subordinada substantiva, subjetiva reduzida de infinitivo. Ou seja, é a mesma coisa que falar o seguinte. Que lembre que isso passará.
Então, nesse caso, eu tenho o quê? Uma mesóclise, uma ênclise obrigatória. Tudo bem? Beleza? Então, vou tomar um pouquinho de cuidado em relação a esses elementos aí. Sucesso total. Show. Alguma dúvida aqui, galera? Alguma dúvida aí, senhores? Porque agora a gente vai falar dele em cima das locuções verbais. A gente vai falar disso aqui em cima agora das locuções verbais. Okay? E aí, em cima das locuções verbais, fica... detalhe. Só tome cuidado com alguns detalhes, por exemplo, de uma... Ok? Quando a gente fala sobre uma regra geral, nunca pode iniciar uma frase. Isso aqui, uma vez que eu na UERJ estava a linguagem coloquial, onde tinha a marca de colocalismo e oralismo, oralidade, e era justamente isso, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, beija eu, me beija, seja o que seja, esse me beija tá errado. Por quê? Tinha que ser igual o pagodinho, né? Beija-me, põe o teu corpo coladinho ao meu, beija-me, eu dou a vida por um beijo seu, beija-me, quero sentir o teu perfume, beija-me com todo o seu amor, senão eu morro de ciúme. Ai, 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 que coisa louca, é o beijinho do meu bem. Beleza, galera? Então cuidado aí com esse detalhezinho maroto, com essa safadeza aí, que pode tentar te pegar de alguma maneira, tudo bem? Success, guys! Vamos lá. Agora, a gente vai ver a colocação pronominal nas locuções verbais. Ok? O que é uma locução verbal, galera? Locução verbal é quando eu tenho o verbo auxiliar mais um verbo principal. Sendo que esse verbo principal tem que ter o quê? Uma forma nominal do verbo, ou seja, infinitivo, gerúndio e particípio. Ok? O que vai acontecer, galera? Se tiver um verbo no infinitivo e no gerúndio,
A construção dessa colocação é a mesma, beleza? Então, o que vai acontecer? Ele, aí eu posso botar ele me veio falar, ele veio me falar e ele veio falar-me. Essas três situações aqui, ó, estão corretas. Beleza? Show? Se eu pegar e botar um verbo no gerúndio, vai ficar o seguinte. Ela me estava contando. Ela estava me contando e ela estava contando-me. Show? Aqui, ó. Repare que eu não tenho palavra atrativa. E sem palavra atrativa, galera, a vida fica um pouquinho mais fácil, porque eu tenho três possibilidades de colocação, né? O verbo auxiliar, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, e depois o verbo principal, beleza? Mas supondo que agora eu vá colocar uma palavra atrativa. Então, olha, ele não... Reparem, agora tem uma palavra atrativa antes de tudo. Quando tem a palavra atrativa, eu posso botar em duas posições. Ele não me veio falar, ou ele não veio falar-me. Então, aqui, ó, jogo para cá, e jogo para cá também. Para cá eu vou ter o seguinte, ele não, aí eu posso botar, me estava contando ou estava contando-me. Então aqui, ó, Chong, Chong. Sucesso total? Então reparem que quando tem palavra atrativa, eu só posso botar antes do verbo auxiliar ou depois de tudo. Beleza? Sem palavra atrativa, eu posso encaixar nas três posições. Lembrando que é o verbo que contém o quê? A conjugação do verbo. Se o verbo auxiliar estiver no futuro do presente e no futuro do pretérito, eu tenho que jogar a mesóclise. Então, atividade aí. Tudo bem? Show, galera? Se o verbo participe, as coisas mudam. Beleza? Se os verbos estiverem no particípio, as coisas vão mudar. Tudo bem? Por quê? Existe uma regra geral, outra regra geral, né? Que diz o seguinte: não se coloca pronome oblíquo depois do particípio. Perfeito? E aí, o que acontece aqui? Vou colocar lá, ó. Eles haviam falado. Vou usar o próprio pronome me. Então, sem a palavra atrativa, eu posso botar o seguinte: eles haviam falado e eles haviam me falado. Tudo bem? E qual a palavra atrativa, Emerson? Eles haviam falado. Então, pela regra geral, como o verbo principal está no particípio, ó, eu posso botar aqui, ó, eles me haviam falado e eles haviam me falado. Eles não me haviam falado. Ou seja, eu só posso colocar para antes do verbo auxiliar. Sucesso, galera? Alguma dúvida aí nessa pegada?
Bem, então agora eu vou trocar o espelhamento e a gente vai tentar fazer os exercícios da apostila, beleza? Vou jogar para lá agora. Cuidado, morador. Vamos nessa. Então agora eu vou pegar aqui, ó. Eu vou colocar a apostila lá. Show de bola. Bem, então eu tenho essas 6 primeiras. Todo mundo tem a apostila já, né? Iniciais aí, tudo bem? Vou dar aí para vocês 10 questões, vou dar 15 minutinhos. E. Ai, instalou tudo. Aqui eu tenho 10 questões, vou te dar 15 minutinhos para fazer essas 10 questões. E os outros 15 eu vou corrigir, tudo bem? Dá o gás aí.
Bem, o pronome pessoal está bem colocado em, vamos lá, certos pormenores não te interessam. Tá certo? Por quê? Aqui eu tenho o não. E o não é o que é atrativo. Então, eu tenho palavra atrativa. O gabarito vai ser a letra A. Vamos ver os erros? Reparem. Queremos que todos se sintam-se felizes. Todos é um pronome indefinido. Então, o pronome indefinido está lá dentro do piridonca, não está? Se ele está dentro do piridonca, eu tenho o quê? Uma relação de um pronome, uma palavra atrativa. Me empresta o lápis? Não posso começar a frase com o pronome lu igual. Está errado. As cartas que enviaram-nos, as cartas às quais pronome relativo está dentro do piridonca, é o R do piridonca, então está furado. As cartas que nos enviaram. Tranquilo? E para por fim, quando ele fala não contar-te a última novidade, ele fala não te contarei a última novidade. E aí o meu gabarito vai ser realmente a letra A, tudo bem? Aí fala, 2. Esclareça em que consiste a atração que faz com que alguns tipos de palavra acabem impondo a posição procrítica pessoal do pronome pessoal em relação ao verbo. Configurando os chamados casos de próclise obrigatória, escolha um exemplo que ilustre a sua explicação. Sempre que eu tenho uma relação de uma palavra atrativa, sempre que eu tenho uma relação de uma palavra atrativa, eu tenho que puxar o pronome para antes do verbo. Beleza? Não tem jeito. E aí eu posso pensar o seguinte. Nós que nos levaremos... deixa eu pensar aqui. Não há muitos que me levariam para uma trilha. Então, eu tenho um pronome aí. Um pronome... uma palavra atrativa formada. Beleza? 3. Em conhecido poema Pronominais, Oswald de Andrade põe em confronto as frases dê-me um cigarro e me dá um cigarro. Manifesta por essa última. Explique por quê. Porque nós temos a maior tendência, beleza? De utilização. O português brasileiro tem a maior tendência de utilização de posição pró-crítica, beleza? Do que em crítica. A em crítica tem o quê? Uma relação de o português brasileiro tem uma relação mais pró-crítica com o português europeu, beleza? Que tem uma relação muito mais em crítica. Beleza? 4. Eu vou contar, eu venho prevenido, elas tinham informado. Considere as diversas possibilidades de colocação do pronome lhe, junto às 3 locuções verbais indicadas. Identifique a diferença significativa entre as colocações possíveis de acordo com a norma gramatical. Vamos lá. Na primeira, vou poder botar o seguinte: eu lhe vou contar, eu vou lhe contar e eu vou contar-lhe. Beleza? Eu lhe venho prevenido, eu venho lhe prevenindo e eu venho prevenir. E por fim, eles lhe tinham informado e eles tinham lhe informado.
qualquer uma dessas encaixaria dentro da minha questão e eu poderia ter qualquer uma das frases corretas, beleza? 5. O pronome pessoal oblíquo está bem colocado em um só dos períodos. Qual? Isto não me diz respeito. Ok. Respondeu-me ele afetadamente. Ok. Tudo certinho. Beleza? Segunda é uma conjunção conformativa. Então, aqui, ó, eu tenho um problema. Tinha que ser segundo se ele tá fora. Depois também, espero que todos se apressem. Perdão, se apresentem. Também está fora. Me entenda. Ele não disse isto. As duas frases começando com pronome oblíquo átero. Está fora. O conselho que nos dão. Palavra, pronome relativo é uma palavra atrativa. E palavra atrativa pede o quê? Uma próclise obrigatória. E amanhã contar-te-ei. Como eu tenho até um caso de mesóclise, mas como tem um advérbio antes, palavra atrativa. O gabarito aqui vai ser a letra A. Até aí, galera. Se conseguiram acertar bem, dá uma luz aí. Que isso? Vamos lá. Às vezes você me pergunta por que eu fico lá. Você pensa em mim toda. Travadinho. Nas frases a seguir, o uso correto quanto à colocação dos pronomes átonos corresponde à sequência enclítica, mesoclítica e proclítica. Vamos lá. Ninguém te convidou, tá certo? O pronome indefinido pede próclise. A prova realizar-se-ia neste sábado, ok? Diga-lhe que estou aqui. Sucesso total. Ali a proposta. Tá certinho? Amem-se, ele quer o quê? Não, a letra A tá furada, né? Porque é diga-lhe, ele quer próclise, ali tá uma ênclise. Começa com uma mesóclise, tá fora. Isso me deixa. Começa com próclise, tá fora. O gabarito vai ser a letra D de dado. Correto? Gabarito D de Deus. 8. Levando em consideração a natureza do pronome pessoal que se coloca junto ao verbo e a estrutura usual da frase em nossa língua, explique por que a ênclise é uma colocação pronominal tida como padrão gramatical. Cara, porque é muito mais por causa do português europeu, né? Tem essa questão do português europeu que pede muito mais o processo de ênclise. Bom, enfim. 9. Observe
seguintes fragmentos do poema Favelário Nacional de Drummond, onde sepultam-se como cadáveres todas as crenças, embalamo-nos nas suas águas azuis. Sintetizem uma frase completa porque esses fragmentos representam atitudes diferentes quanto às regras de colocação pronominal dos pronomes se e nos. Bem, o primeiro está furado, né? Porque se onde é pronome relativo, e deveria estar onde? Na posição anterior ao onde. E embalamos está certo. Não entendi o que ele quer dizer com essa questão. Já, galera, 10. Assinar a opção em que a colocação do pronome destacado seja correta segundo o registro culto. Vamos lá, a letra A está fora. Não posso colocar pronome depois de particípio. Então, o pedido me está furado. Ninguém veio receber-nos. Está certo. Beleza? Faria-me um grande favor. Verbo no futuro do pretérito pede uma mesóclise. Tem que ser far-me-ia. D. Ninguém vai nos denunciar. Ou vai denunciar ou ninguém vai denunciar-nos. E o aluno logo, advérbio, tinha que ser logo se interessou. O gabarito dessa número 10 ficou a cargo da minha letra B de bola. Tudo bem? Meninos, terminei de fazer os exercícios contextualizados. Beleza? Beijo no coração de vossas senhorias. Lembrando, estou morrendo de saudade de vocês. Coraçãozinho no coração. Beijo no coração. E até semana que vem. Continuem fazendo os exercícios, galera. Vocês têm todas as datas agora de planejamento, não tem jeito. Todas as datas de concurso acabaram saindo. Então, é hora de planejar os estudos, rever datas. Bem, a gente está trabalhando bem. Daqui a pouco a gente vai entrar na apostila 5, né? Se não me engano, são 6. Então, acho que fatalmente até outubro a gente consegue finalizar esse conteúdo aí. Beleza? Primeiro o Enem vai ser em janeiro, né? Depois o RG em fevereiro, né? E depois abril, que é o exame discursivo. Beleza? Muito louco, mas não tem jeito. Vamos pra porrada, galera. Esquece. Valeu, galera. Abraço forte. Tamo junto. Valeu, mestre.